Graças pais, irmãos, estamos mais uma vez reunidos, mais um domingo reunidos. Hoje a gente vai dar continuidade nesse estilo de mensagens temáticas que a gente vem fazendo. Hoje o título da mensagem é O Reino do Governador do Egito. Só pelo título a gente já consegue imaginar que a gente vai estar falando hoje sobre José. José, todo mundo conhece, desde as criancinhas até os mais idosos, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar sobre José. E a gente sabe que José, ele era ali o filho preferido de seu pai, filho preferido de Jacó. E os seus irmãos tinham inveja dele, porque ele sonhava, contava seus sonhos eram seus irmãos se curvando a ele estando no centro. Até o seu próprio pai o repreendeu uma vez sobre os seus sonhos, para ele não estar falando sobre os seus sonhos. Mas José, ele era ali invejado, ele era o centro, ele era o destaque. E isso gerou inveja de seus irmãos. A atenção especial que seu pai dava a ele gerou inveja de seus irmãos. E os seus irmãos venderam ele como escravo para o Egito. E ele chegando no Egito, vendido ali como escravo, ele chega ali, ele é contratado, ele é comprado, melhor dizendo, por Potifar. E ele vai servir ali, ele vai trabalhar ali. Até aqui, só para estar contextualizando, vou fazer a leitura bíblica em Gênesis 39, vou ler até o versículo 12, uma leitura um pouco extensa, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Gênesis 39, do versículo 1 até o 12. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo que o tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou à minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. José, que foi contratado ali como escravo, cresceu, se desenvolveu, e o seu senhor ali, o Potifar, como a Bíblia fala, o seu senhor, o chefe deles, vamos dizer assim, que contratou ele como escravo, achou graça nele, pela forma que ele trabalhava, pela forma que ele era. E aumentou o cargo dele, vamos dizendo. E fez ele passar de um escravo para um servo que estava ali na casa e administrava toda a casa. A gente sabe que José lá na frente vai se tornar governador do Egito, mas aqui ele já se tornou governador daquela casa, de uma das casas mais importantes de todo o Egito, que era um dos países, um dos povos mais importantes de toda a terra. Em pouco tempo, José já passou de escravo para governador da casa. José passou de escravo para governador, e José atingiu ali o status de governador, pela forma que ele trabalhava, pela forma que ele era. Se a gente lembrar algumas semanas atrás, que a gente falou sobre a forma, o caráter que nós temos que ter. José, ele cresceu, José desenvolveu ali, porque o chefe dele,
o Senhor dele achou graça nele. Essa graça, com certeza, sim, o que ele trabalhou, o que ele se dedicou, o que ele se empenhou ali, mas com certeza também é o algo a mais que eu falei semana passada que a gente está falando. É um algo a mais, é um diferencial. José, ele não era um escravo como os outros. Ele era diferente. Ele era diferente e as pessoas viram isso nele. Potifar viu isso nele. Além, a Bíblia fala que José, ali, vamos dizer que ele era bonito, vamos dizer assim, que ele era bonito, que é o que a Bíblia fala. Mas ali a esposa de Potifar, que era esposa de um grande homem ali do Egito. Será que ela iria querer se deitar com todo escravo? Será que ela ia querer com todo escravo? Você imagina se todos os escravos ali, ela ia querer aquilo. Talvez sim, mas eu acho que não. Eu acho que ela viu também um diferencial em José. Todos viam um diferencial em José. Mas para frente, o próprio faraó viu um diferencial em José. E ser um diferente, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa especial é bom. Como foi para José, com o Potifar, o seu chefe, seu senhor, o colocando num cargo de destaque ali na casa. Mais para frente é bom porque o faraó achou graça nele também. Mas também tem um lado ruim, que ele foi tentado, ele foi vigiado ali. Todos nós somos, mas quanto mais nós nos destacamos, quanto mais nós nos empenhamos na obra, mais visados nós somos. Nós somos visados por Satanás mesmo. E ele é constantemente nos atacando, constantemente nos vigiando, constantemente planejando coisas contra nós. Mas em toda essa leitura que nós fizemos até aqui, José ele era visado desde os seus irmãos que o venderam como escravo, chegando ali, ele chega num status de governador da casa, e ele é visado, e a esposa do Potifar arma uma cilada contra ele, que mais pra frente a gente vai saber, que ela simulou ali como se ele tivesse tentado algo com ela, e ele é preso por isso. Ele atingiu um destaque, porque ele era diferente, e ele perdeu isso, e ele foi atingido, porque ele era diferente. Nesses primeiros versículos que nós lemos, a Bíblia fala constantemente que José ali, ele era próspero, ele era abençoado, que acharam graça nele, mesmo ele passando por dificuldade, mesmo ele apanhando muito, mesmo ele caindo, Jesus estava ali, Deus na verdade, mas Jesus também, que Deus é Jesus. Mas Deus estava ali com ele. Deus estava ali abençoando ele, Deus estava com ele. Nós somos abençoados. E quanto mais próximos nós andarmos de Deus, quanto mais nossas atitudes forem conforme a vontade de Deus, mais abençoados nós vamos ser, mais prósperos nós vamos ser. E não vou fazer aqui uma pregação de prosperidade, em que tudo que você colocar a sua mão vai prosperar, que nessa semana você vai ter um aumento de salário, não é isso que eu estou falando. Mas Deus está abençoando a sua vida. E quanto mais próximo dele você estiver, mais abençoado você vai ser. Talvez financeiramente, mas não necessariamente na parte financeira. Mas Deus está abençoando a sua vida. E quanto mais próximo dele você estiver, mais abençoado você vai ser. Deus está sempre honrando a nossa vida. Finalizando essa primeira parte da mensagem, quero entrar numa segunda parte, falando sobre a atitude de José. No versículo 9, José diz: Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui, José estava ali sobre toda a tentação, sobre a maior tentação. E não aconteceu com José uma vez ele ser tentado. Talvez a gente imaginasse que uma vez a mulher chegou para José, tentou ele e ele recusou, mas não. Ele era tentado constantemente pela mulher, tentando fazer com que ele se deitasse com ela. E José sempre firme, falando, não, eu sou... Como eu posso fazer uma coisa dessa? Como eu poderia cometer um pecado contra Deus dessa maneira? Agora se imagina, se coloque no lugar de José.
Não necessariamente ali com uma mulher te tentando, com alguma coisa do lado sexual. Mas se coloque no lugar de José, de ter ali uma grande tentação à sua frente, à sua disposição. Algo que você quer, algo que você sonha, algo que tem dentro do seu coração que você sempre quis. E você tem essa oportunidade. E você tem isso na sua frente, fácil para você conquistar. Só que não é o que Deus tem para sua vida. O que você faria? Vou dar um exemplo, só um exemplo. Imagina que você tá para ganhar um emprego, tá para conquistar uma vaga no emprego. E para você conquistar essa vaga, para você talvez receber uma promoção, algo do tipo, você precisa fazer ali uma mentira, dar um nó ali num contrato, para você estar ganhando esse destaque. Para você estar conseguindo essa vaga, para você estar conseguindo essa promoção. É o que você sempre quis. No caso de uma pessoa desempregada, é o que ela sempre quis, o emprego. No caso de alguém que já está empregado, conseguir essa promoção, é claro que é o que ela sempre quis. Sonhou com isso? Quem nunca sonhou com uma promoção? E para você estar ali ganhando isso, você precisa mentir. Você precisa dar um nó ali num contrato. Só um exemplo. Mas quantas coisas tem? Talvez, pense aqui na coisa que você mais quer, no que você mais tem vontade hoje. No que te faz bem, talvez. Mas se não é de Deus, se não é o que Deus tem para sua vida, é a mesma coisa que com José. E é muito difícil de pensar assim, mas o que é que Deus tem para minha vida? Será que isso é o que Deus tem para minha vida? Na verdade, não existe isso de o que Deus tem para minha vida. Será que isso é o que Deus tem para minha vida? A gente não tem como saber o que é que Deus tem para nossa vida. Então como que a gente faz? Como que a gente vai fazer? Se agora eu tenho que fazer o que Deus tem para minha vida, mas eu não sei o que Deus tem para minha vida. Faz o que é de Deus. Se o que você está fazendo não é uma coisa de Deus, é errado. Não existe isso de Deus para minha vida. Não existe o que é certo de Deus para minha vida, existe o que é certo de Deus. Se você está fazendo alguma coisa que não é certo, é errado. Independente de ser para sua vida ou não, para você saber o que Deus tem para sua vida, faz o que ele mandou fazer. Segue a palavra dele. José estava ali com o pecado adiante dele, com a tentação adiante dele, fácil para ele pecar. Era muito mais fácil José pecar do que ele fugir do pecado ali, em todos os sentidos. Para você rejeitar a tentação e até ali dentro daquele cenário, daquele contexto mesmo. José podia ter se deitado com aquela mulher e ninguém ia ficar sabendo, mas ele falou não para ela, ele falou não para o pecado e todo mundo ficou sabendo o contrário, que ele tentou a ela. O que a gente tem que fazer? O que é mais fácil? O que vai ser mais bem visto? O que querem que a gente faça? O que a gente quer fazer? Ou o que é que Deus nos ordenou para fazer? José não é o único que passou por essa tentação, que passou por esses problemas. 3 muito conhecidos também que passaram exatamente por isso. Não exatamente por esse pecado, mas por uma tentação muito grande como essa. Primeiro, Abraão. Abraão estava ali com a sua família, com seu pai, trabalhando ali, tinha um destaque ali, naquele lugar, na cidade dele. Se eu não me engano era Ur, falhou um pouco a memória agora, mas se eu não me engano era Ur, a cidade dele. E Deus chega para ele e fala: Abraão, sai daí e vai para a terra que eu vou te orientar, que eu vou apontar para você, que é Canaã. Abraão tinha tudo ali onde ele estava. O pecado aqui, que a gente está falando de José, que era conquistar algo, que era conquistar ali a mulher, que talvez José, se ele deitasse ali com aquela mulher fosse fazer ele crescer mais ainda ali. E Abraão, ele já tinha tudo isso, ele não tinha que conquistar nada. A tentação para ele era permanecer onde ele estava. Abraão larga tudo, larga a família, larga casa, larga tudo. E vai para onde Deus apontou. Seguiu a palavra de Deus. Moisés, se imagina no lugar de Moisés. Moisés nasceu ali como hebreu,
E a mãe dele e sua irmã colocam ele no cestinho. História de criança, coloca ele no cestinho, coloca ele no rio. E a filha do faraó ali encontra ele e faz ele como egípcio, ele cresce como egípcio. E aí, num determinado momento da vida dele, ele toma consciência de que ele é hebreu. Ele mata ali um egípcio, no momento de fúria dele, ele foge para o deserto. E no deserto, ele encontra a Deus diretamente ali, fisicamente, ele encontra com Deus. E Deus manda ele voltar para o Egito para resgatar o povo dele. Moisés, ele voltando ali, o faraó que queria matar Moisés, porque ele matou um egípcio, já não era mais o mesmo, era Ramsés, que era amigo de Moisés. E Moisés, ele chega ali, ele volta ali, recebendo todo o luxo, recebendo todo o glamour, vamos dizer assim, sendo muito paparicado. Ele estava no deserto, imagina como é difícil morar no deserto. E ele volta para o palácio do maior povo da terra. E ele não tinha que fazer nada, ele só tinha que continuar ali. Ele só tinha que agir da forma que os egípcios agiam. Ele estava no deserto e foi para o palácio. E no palácio, ele não tinha que fazer nada, era só agir como os egípcios. Estava ali, diante dele, seus amigos egípcios, as pessoas que cresceram com ele ali do Egito, o palácio, a mordomia, o luxo. E ele escolhe confrontar aquelas pessoas. Ele escolhe confrontar aquele povo para fazer o que Deus mandou ele fazer, para fazer a vontade de Deus, a ordem de Deus para a vida dele. Imagina como foi difícil. Moisés amava aquelas pessoas. Moisés cresceu com aquelas pessoas. Imagina as pessoas que você ama. Se você, por algum motivo, você tivesse que confrontar elas. Se você tivesse que ir contra elas. Porque Deus mandou você fazer. Foi exatamente isso que Moisés passou. Mas Moisés teve pulso, Moisés foi firme e obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Voltando um pouco, esqueci de estar falando sobre Abraão também, que é ali com Isaac. A tentação maior para Abraão era perder Isaac. E Deus manda ele ir ali e sacrificar Isaac. É uma tentação que aparentemente colocou ali. Mas Deus não tenta, mas como se fosse uma tentação. Para uma prova para ele mesmo ver. Mas nesse quadro se encaixa ali na mesma situação. De dizer sim para o que Deus tem mandado a gente fazer. E para estar finalizando isso, falar também sobre Paulo. Lá no Novo Testamento. Paulo, já falei muito sobre Paulo no passado. Mas Paulo, ele era destaque ali. Paulo era destaque. E Deus vem para ele e manda ele parar com aquilo, de largar aquela vida e servir a Jesus. Era muito mais fácil para Paulo dizer não para Jesus. Era muito mais fácil. Ele continuava com a vida dele, continuava com a mordomia dele. Mas Paulo não. Paulo disse não para o mundo, disse não para as coisas do mundo, mas sim para Jesus. Gálatas 1:10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda eu estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Lembra do título da mensagem? O reino do governador do Egito. José, que havia sido governador do Egito. Moisés, que era príncipe do Egito. Paulo, que era ali destaque naquela sociedade, naquela época, naquele povo. Abraão, que também era destaque ali no povo dele. Qual era o reino deles? O reino deles era o Egito, era ali os judeus no caso de Paulo, era os povos idólatras no caso de Abraão. Qual era o reino deles? O reino que eles estavam, o reino que estava sendo colocado à disposição deles, que eles estavam sendo tentados, era o reino da mordomia, era o reino do luxo, era o reino do prazer. Mas o reino que eles escolheram era o reino de Deus. Agora, talvez mudando um pouco o título. Qual é o seu reino? Você é tentado da mesma forma, constantemente, todos os dias.
da mesma forma que Abraão, da mesma forma que Moisés, da mesma forma que José, da mesma forma que Paulo, da mesma forma que todos da Bíblia. Todos somos tentados todos os dias. Talvez você não esteja vendo, talvez você não esteja sentindo a tentação, porque você está tão acomodado, você está tão infiltrado no pecado, que ela nem incomoda mais. A tentação do pecado nem incomoda mais. Mas eu garanto que todos os dias, sem falta, você é tentado. Qual reino você está escolhendo? Você está escolhendo o reino do prazer, o reino das coisas fáceis, o reino do luxo, o reino financeiro? Ou está escolhendo o reino das bênçãos de Deus, o reino dos céus, o reino que não é somente preso a esse mundo, mas também um reino que tem uma segunda dimensão, uma terceira dimensão, uma outra perspectiva, que é a eternidade? Qual é o reino que você está escolhendo? Qual é o reino que você está escolhendo? Eu estava falando essa semana de que a Terra é muito pequena para ter um universo tão grande. E eu estava até falando, brincando, mas falando, não, tem que existir ET, alienígena, não tem sentido um universo tão grande e a Terra, só na Terra ter vida. Mas estou falando isso só porque eu estava pensando no universo essa semana. Brincadeira, não estou falando que existe vida fora da Terra, só uma brincadeira, mas para lembrar o que eu estava falando do universo essa semana. Olha o tamanho da Terra para o universo. Olha o seu tamanho para a Terra. A vida que você está tendo hoje, toda a sua vida, independente de quantos anos você viver, se você viver 100 anos, essa sua vida de 100 anos é você em todo o universo. Olha o seu tamanho em todo o universo. Olha o tamanho de uma formiga. O que é uma formiga para todo o universo? Não tem relevância nenhuma. A sua vida é uma formiga e a eternidade é todo o universo. Que reino que você está escolhendo? Você está escolhendo o reino da formiga ou o reino do universo? O reino da eternidade ou o reino da terra? Qual é o reino que nós estamos escolhendo? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? O que você está correndo atrás? O que nós estamos correndo atrás? Nós estamos correndo atrás de ter a aprovação das pessoas, da família, dos amigos, do trabalho ou de Deus? Eu não sei a situação que você vive, eu não tenho como falar sobre a sua vida específica, mas eu falo com toda certeza que você é tentado todos os dias. E qual está sendo a sua escolha? Todo dia você tem que dizer sim ou não para o pecado. E é claro que muitas vezes a gente acaba dizendo sim para o pecado. Mas, de uma forma geral, qual reino você está escolhendo? Eu não sei dizer se você está escolhendo o reino dos céus ou o reino da terra. Mas independente do que está acontecendo de hoje para trás, que a partir desse momento, que de hoje para frente, você foque no reino dos céus. Você não precisa largar as coisas da terra, você não precisa deixar de trabalhar, você não precisa deixar de ter amigos, você não precisa deixar de ter uma família, você não precisa deixar de ter nada. Mas você tem que escolher de qual reino você é. Qual reino que você está escolhendo? Que se você hoje está escolhendo o reino da terra, que se você está escolhendo viver como uma formiga em todo esse universo, que hoje você mude. Independente se você já aceitou ou não a Cristo, que hoje você tenha a sua vida servida para Ele. Que hoje você tenha a sua vida voltada para o reino dele e não para o reino seu. E não para o seu prazer e não para o seu luxo. Não para a sua fama, mas sim para viver o reino que Deus tem para a sua vida. O reino que Deus tem para a nossa vida. Talvez a gente esteja falando agora, olhando para a nossa vida, falando, eu estou escolhendo o reino errado. Eu estou vivendo, buscando o reino errado. Eu estou servindo o reino errado. Então vamos mudar hoje. Se a gente está preso nas coisas erradas, se a gente está vivendo de uma forma errada, vamos mudar hoje.
Vamos viver da forma que Deus tem para nossa vida, que é a forma que Deus colocou, as ordens que Deus colocou para nós. Vamos viver o reino de Deus a partir de hoje. Nós não precisamos esperar morrer para começar a viver o reino de Deus. Nós podemos viver o reino de Deus aqui na terra mesmo. E vamos tomar a decisão hoje de começar a viver o reino de Deus. E se você já vive o reino de Deus, é o que eu sempre falo, vamos buscar mais. Você nunca está tão dentro do reino de Deus, você nunca está tão dentro de uma presença de Deus que você não pode buscar ir além, que você não pode buscar ir mais fundo. Você pode sim. Você pode buscar mais. Então vamos tomar hoje a decisão de ou entrar e tomar a decisão de entrar para esse reino, ou de ir mais fundo, ou de buscar mais esse reino. Algumas semanas atrás também eu preguei sobre a porta da arca, que uma hora ela vai se fechar. Um dia a porta da arca vai se fechar, um dia a porta da graça vai se fechar. Então vamos escolher hoje viver da forma que Deus tem para nós. Vamos ter a mesma ousadia, a mesma postura, a mesma força, a mesma fé de Abraão, de Moisés, de José, de Paulo e de muitos outros. Que você possa falar, vamos viver a ousadia, a força, a fé de Abraão, de Moisés, de José, de Paulo e do Nicolas e de quem estiver assistindo. E de você também. Que você tenha a mesma força, que você tenha a mesma fé, que você tenha a mesma ousadia, que você tenha a mesma vontade de lutar pelo reino de Deus que eles tiveram. A gente pode ter também. Somos homens como eles. Se eles conseguiram, a gente consegue também. Não pela força deles, não pelo sacrifício deles, não pelo empenho deles e nem pelo nosso, mas sim pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. Que a gente tome a decisão hoje de ir mais fundo, de mudar a nossa vida, de fazer a nossa vida verdadeiramente do reino de Deus. Jesus, quero te pedir nesse momento para que a nossa vida esteja sendo voltada totalmente a Ti. Que a nossa vida seja 100% voltada a Ti. Que nós começamos a viver o reino de Deus aqui. Que nós foquemos nas coisas do Teu reino. Que nós não busquemos a fama, que nós não busquemos o luxo, o dinheiro, os prazeres daqui carnais. Mas sim que nós buscamos as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos buscar o reino que o Senhor preparou para a nossa vida. Que nós possamos cada vez mais cumprir a Tua vontade, dizer sim para as Tuas ordens e dizer não para o pecado. Para que nós não busquemos a aprovação do mundo, a aprovação dos homens, mas sim que nós busquemos agradar ao Senhor. E cada dia mais nós possamos viver mais dentro, mais inserido do reino que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Que nós possamos cada vez mais descartar as coisas do mundo e focar naquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Que nós possamos começar a viver mais e mais o Teu reino na nossa vida hoje. Que nós não esperemos o futuro para começar a viver coisas grandes dentro do Teu reino. Mas que hoje mesmo nós coloquemos a nossa vida à Tua disposição para Te servir, para Te cultuar, para Te louvar. E que cada dia mais a nossa vida esteja inserida dentro do Teu reino. Que o Senhor esteja nos dando força para dizer não para o pecado, como José disse, como Moisés disse, como Paulo, como Abraão e como muitos outros. E que nós também sejamos exemplos de pessoas. Em que as pessoas, os outros, vão olhar para nós e vão ver o Teu reino. E que a nossa vida seja um exemplo do Teu reino. Que a nossa vida seja um exemplo da Tua vida, um exemplo da Tua vontade para a nossa vida. E que cada dia mais nós tenhamos essa mesma fé, que cada dia mais nós tenhamos essa mesma ousadia, essa força, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É isso que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém.